Habilidades psíquicas que todos podem desbloquear: telepatia, telecinese, viagens astrais e etc. Desde o início da história registrada, as habilidades psíquicas foram documentadas, expondo o dom sobrenatural que alguns possuem para olhar além do mundo físico e alcançar o espiritual. Ao longo do passado, nossas habilidades mentais foram um assunto de mistério, muitas vezes sendo atribuída à habilidade de certos indivíduos de controlar a matéria simplesmente pelo pensamento, dando origem a numerosas teorias sobrenaturais relacionadas à alquimia e às profecias, comunicando-se com entidades não físicas, viajando fora do corpo físico, cura sobrenatural, níveis sobrenaturais de força, hipnose, telecinesia e muito mais. Sabemos que a mente é capaz de coisas extraordinárias, mas, no entanto, temos sido surpreendidos de novo por ela. Talvez, as capacidades desconhecidas do cérebro humano ainda estejam por vir. Façanhas de habilidades mentais artificiais se tornando prática comum no futuro. Neste vídeo, discutiremos uma pequena fração das habilidades psíquicas conhecidas que todos nós possuímos e que simplesmente precisamos desenvolver para usá-las. Vamos começar. 1. Levitação. Levitação é a capacidade de elevar o seu próprio corpo contra a força da gravidade, de tal forma que permaneça suspenso sem qualquer contato físico. Embora existam muitos céticos sobre a possibilidade de levitar usando o poder da sua mente, surpreendentemente, nossa história está repleta de relatos de tais indivíduos, que conseguiram essa habilidade e até mesmo a praticaram na frente de centenas de testemunhas. Um desses relatos é do famoso levitador, São José de Cupertino, que foi avisado para levitar em muitas ocasiões centenas de pessoas, incluindo o Papa. A Igreja até mesmo canonizou São José e sabemos que o processo de canonização da Igreja envolve investigações aprofundadas, e assim muitos registros escritos, incluindo 150 testemunhos de testemunhas oculares, fornecendo informações detalhadas sobre as levitações de Cupertino estão presentes. SLNC 1000, o caráter das testemunhas era do mais alto nível. Cardeais, um papa e os próprios inquisidores. A Igreja na época não tinha um motivo para impulsionar falsamente um artista de milagres. Não há razão para acreditar que os registros da Igreja dão outra coisa senão os fatos concretos. Cupertino enfrentou tanta desconfiança quanto as boas-vindas da Igreja ao longo das décadas. Ele estava até sob uma espécie de prisão domiciliar em Roma, ao mesmo tempo que Galileu Galilei, embora por razões muito diferentes. Um era místico, o outro, uma força motriz da ciência moderna. Ambos eram vistos com desconfiança. Há muito mais casos de levitação na história e até mesmo no presente, no alto das montanhas do Himalaia, por monges budistas devotados. Quase todas as religiões e ensinamentos espirituais têm uma história de levitações paranormais e acredita-se que quando alguém progride no caminho do espiritismo, a levitação, assim como outras habilidades psíquicas, vem naturalmente. 2. Mind-to-mind comunicação, telepatia e hipnose. Em outra demonstração, um pouco arriscada para se apresentar, 2 touros foram levados para um local cercado por milhares de telespectadores, incluindo alguns especialistas que vieram examinar a experiência do Dr. Delgado. Os touros tinham eletrodos encaixados em suas cabeças. O público os acionou para ter uma colisão frontal. SLNC 1000, os animais de combate pareciam tão terríveis como se fossem esmagar um ao outro. Foi então que o Dr. Delgado enviou um sinal mental transmitindo a mensagem de que a paz é melhor que a violência para ambos os animais. Ele se concentrou muito e foi capaz de penetrar telepaticamente nas mentes dos 2 animais. Esses sinais haviam eletrificado os nervos dos touros para estimular a secreção de certos hormônios e suprimir os hormônios violentos. Dentro de pouco tempo os touros foram vistos em pé perto um do outro como cabras domésticas, embora seus assobios continuassem, mas não havia excitação neles. Dr. Delgado também usou com sucesso este método de controlar as funções específicas do nervo através de cargas elétricas para o tratamento de muitos pacientes.
As experiências descritas confirmam que não só é possível plantar uma ideia na mente de alguém e que Leo DiCaprio poderia ter sido muito mais fácil com um simples comando. De fato, o MIT desenvolveu recentemente um dispositivo chamado Alter Ego que não escuta o discurso de uma pessoa, mas seus pensamentos. Então talvez um dia, quando nós coletivamente desenvolvermos nossa consciência para um estado muito mais elevado, nós apenas pensaríamos em ideias e poderíamos nos comunicar telepaticamente. 3. Força e controle sobrenatural. O Dr. Jorge Delgado havia conduzido vários experimentos para demonstrar que os sentimentos sensuais como fome, sede, concupiscência etc. podiam ser controlados, controlando os centros de governo de nosso cérebro. Controlar suas atividades neurais também poderia ajudar a controlar as tendências mentais de um ser vivo. Em uma demonstração, ele deu uma banana a um macaco chamado Ali. Quando Ali estava comendo esse fruto de seu gosto, o Dr. Delgado registrou o seu EEG e, consequentemente, enviou sinais elétricos específicos para o cérebro desse sujeito. Estes sinais foram sintonizados para ordenar o macaco para jogar fora a coisa na mão. Os espectadores ficaram surpresos ao ver que, de repente, Ali parou de comer e jogou fora a banana apesar de sua fome e gosto. O reverenciado e sagrado especialista em música clássica indiana Swami Haridas certa vez entrou em transe para demonstrar o poder do yoga indiano a um general britânico chamado Ser Ventura, a pedido do rei Sikh Ranjit Singh. Em 2 desses experimentos, o Swami foi enterrado em um poço lamacento, uma vez por 10 dias e outra por 40 dias. Em ambos os experimentos, ele foi encontrado perfeitamente saudável quando ele saiu. No entanto, a porção central do topo, onde os hindus cultivam o nó de cabelo, cica da sua cabeça se tornou quente como um fogo. A porção do cérebro abaixo deste ponto da cabeça é muito importante no Yoga Sadhana. 4. Manipulação neural, feixes de energia. A eletricidade é produzida pelo movimento de elétrons livres. Os elétrons livres estão presentes em qualquer metal, mas não conduzem eletricidade a menos que recebam uma determinada direção por uma diferença de potencial. SLNC1000 é quase o mesmo negócio com os neurônios no cérebro. Se um neurônio pudesse ser excitado por algum processamento, então, por causa de sua energia elétrica, funcionaria como um dínamo. Os bilhões de neurônios seriam coletivamente equivalentes a bilhões de dínamos. Imagine só então, que gigantesco poder, calor, luz, eletricidade, que poderia ser gerado a partir do cérebro humano. A compreensão das atividades elétricas da rede neural e das descobertas relacionadas das ciências modernas parece superficial quando comparada às descrições do poder interno do cérebro, conforme citado nas escrituras antigas. Pelo menos 20 watts de eletricidade fluem continuamente no cérebro humano durante toda a sua vida. Esta geração e condução de bioeletricidade é uma parte do funcionamento automático normal do cérebro humano. Pode ser possível, para aproveitar a energia física real, simplesmente usando o cérebro e os poderes de super-heróis que vemos nos filmes e shows pode realmente estar no reino das possibilidades. 5. Telecinesia. A telecinese é uma habilidade de mover objetos inanimados à vontade, usando apenas o poder da mente. Entre os fenômenos psicofísicos, clarividência, telepatia e outros, o fenômeno da telecinesia é um dos mais intrigantes. Alguns pesquisadores afirmam que o efeito da telecinesia é real e tem a ver com a formação de campos físicos poderosos. A telecinesia gera um forte campo eletromagnético e sinais acústicos com duração de 0, 1 0 e 1 segundo. Outros pesquisadores acham que isso pode ocorrer devido a um esforço mental conhecido como psicocinese. A dificuldade de estudar o fenômeno da telecinesia é atribuível principalmente ao fato de ser extremamente raro. Nos últimos anos, depois de uma série de experimentos sobre telecinesia, o Dr. Robert G. Jahn, chefe do Laboratório de Estudos Anormais da Universidade de Princeton, conseguiu provar que o humano por sua psique pode afetar objetos materiais. Foi verificado após milhares de experimentos
que envolveram centenas de homens e mulheres de todas as idades e profissões. Os sujeitos tiveram que mover um pêndulo, colocado sob uma tampa de plástico transparente. 5 sujeitos foram capazes de fazê-lo a qualquer momento e à distância, os outros, apenas em alguns casos. Os cientistas descobriram que o poder da mente pode afetar uma variedade de dispositivos e meios líquidos, como cronômetros altamente precisos, lasers, geradores elétricos de radiação eletromagnética, emulsões, coloides, água. Alguns pesquisadores afirmam que cada de nós é dotado dessas habilidades paranormais que antes eram completamente naturais e eram amplamente usadas pelas pessoas, mas agora elas estão em estado latente. Experimentos futuros podem ajudar a revelar a natureza da telecinesia. Até agora só podemos averiguar a existência de uma psicoenergia especial que provoca a telecinesia. 6. Piroquinesis. Piroquinesis Firebending. Definição e significado. Piroquinesis é a habilidade psíquica que permite que uma pessoa crie e controle o fogo com o poder da mente. É o conjunto de habilidades para manipular chamas e, em alguns casos, até criá-las. A maioria das pessoas que afirmam possuir o poder de pirocinético, tem a capacidade de apenas extinguir ou manipular o fogo, mas muito poucos afirmam que criam fogo. Embora muitas pessoas acreditem que a pirocinese é impossível, há muitos eventos de pirocinese que ocorreram em vários lugares do mundo. Em 2011, uma menina filipina de 3 anos de idade enlouqueceu a mídia quando foi alegado que ela tem a capacidade de prever o fogo. Muitas coisas, como roupas, colchões de dormir, travesseiros pegaram fogo imediatamente depois que ela havia previsto que eles iriam queimar. Muitos policiais e autoridades de bombeiros afirmam ter testemunhado o incêndio causado pela garota sem tocar os objetos. Mas um evento igual como acima ocorreu no Vietnã. Uma menina de 11 anos havia intrigado muitos cientistas com sua habilidade sobrenatural. Segundo o pai dela, o fogo aparece onde quer que ela vá. Em sua casa, a eletricidade entrou em curto-circuito e muitas tomadas foram queimadas. Às vezes, até as roupas dela pegavam fogo. 7. Projeção astral. Frequentemente retratada na ficção como em filmes de Hollywood como Insidious ou Doctor Strange, a projeção astral é nossa capacidade de separar nossa consciência de nosso corpo e experimentar nosso ambiente que não está exposto a nenhum de nossos 5 sentidos. Enquanto nós temos um vídeo inteiro sobre as evidências e experimentos de projeção astral, aqui está um experimento desse tipo que realmente se destaca. Harry L. Sherman é um médium bem conhecido, e seu objetivo astral era checar Mercúrio. O Mariner 10, uma sonda espacial robótica, estava programado para se aproximar de Mercúrio em cerca de uma semana em 1974. Sr. Sherman astral projetou para Mercúrio e avisou que o planeta tinha uma atmosfera embora muito fina. Isso foi ridicularizado por todos os cientistas e astrônomos envolvidos com o projeto Mariner 10. No entanto, quando os dados do Mariner 10 foram transferidos, descobriu-se que, de fato, Mercúrio tinha uma atmosfera. Mr. Sherman estava certo. O Mercúrio mantém uma atmosfera muito fina e transitória, consistindo de uma variada gama de gases. Os principais constituintes incluem potássio, sódio, oxigênio, hélio, hidrogênio e vapor de água. Assim, pode-se dizer com segurança que a projeção astral tem uma grande potência de estar no campo das possibilidades e que Harry L. Sherman pode, de fato, ser um projetor astral que provou isso e seus resultados foram verificados por uma expedição científica. 8. Canalização e mediunidade. Casos de canalização, mediunidade e até mesmo o corpo de uma pessoa sendo tomado por um espírito para fins de comunicação, existem há milênios. Existem inúmeras histórias de xamãs, praticantes do ocultismo, profetas e outros que afirmam ouvir vozes ou receber algum conhecimento sobrenatural do mundo espiritual. Canalizadores, também conhecidos como médiuns psíquicos, frequentemente usam os chamados guias espirituais, espíritos amistosos que lhes dão conhecimento e os ajudam em suas jornadas espirituais.
De acordo com Sanaya Romani e Dwayne Packer, autores de abertura do canal, como conectar-se com seu guia, canalizar é um poderoso meio de desenvolvimento espiritual e transformação consciente. Enquanto você canaliza, você constrói uma ponte para os reinos mais elevados, uma consciência superior coletiva amorosa, cuidadosa e proposital que tem sido chamada de Deus, o tudo que é a mente universal. A canalização envolve conscientemente mudar sua mente e espaço mental para alcançar um estado expandido de consciência. Para atingir esse estado expandido de consciência, os canalizadores geralmente meditam, tentando se libertar das influências mundanas e sintonizar-se em uma consciência mais elevada. Eles podem se imaginar buscando espíritos específicos dos mortos, ou podem ser contatados, aparentemente espontâneos, por alguma força desconhecida que deseja se comunicar. A canalização é semelhante a tocar piano. Quase todo mundo que se aplica provavelmente pode aprender a fazê-lo, pelo menos um pouco, e até mesmo um estudo casual pode ser enriquecedor. No entanto, aprender a fazê-lo bem requer muita energia e comprometimento e, obviamente, é mais fácil para algumas pessoas do que para outras. Acredita-se que promover nossas habilidades nesta vida, sejam elas quais forem, pode levar a nascer com mais talento nessas áreas em vidas futuras. Nós planejamos cada vida antes que ela comece. Se desejarmos canalizar durante essa vida, geralmente fazemos acordos para fazê-lo com a fonte específica que desejamos canalizar e planejamos o tempo e a forma do canalização. Faremos isso para apoiar a nossa tarefa de vida. Isso se aplica a absolutamente todas as habilidades psíquicas. Há muito mais habilidades psíquicas e as que eu compartilhei com você são apenas uma pequena fração. Habilidades psíquicas são um presente, mas elas também podem ser praticadas, aprendidas e dominadas por todos. Embora o desenvolvimento psíquico seja algo acessível a todos, entender os fenômenos a partir de uma perspectiva técnica e dedicar algumas horas por mês para trabalhar em exercícios práticos pode fazer muita diferença. Perceber a realidade não física pode ampliar sua perspectiva em muitos aspectos da vida, bem como ajudar no seu desenvolvimento como uma consciência.